Bem, meu nome é Leonardo Vieira, sou consultor Microtik, trabalho aí na Contract TI, uma empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso foco principal é a terceirização de TI, inclusive com suporte para ISP, provedores de internet. Trabalhamos com cabeamento estruturado, fibra ótica, suporte de servidores Linux, Windows. Também o SCM e Anatel, a gente tem engenheiro dentro da empresa para apoiar os provedores aí na questão de SCM. O objetivo dessa apresentação é preencher um espaço que eu identifiquei, que seria palestras para pessoas que estão começando com Microtik, com RouterOS. Nós temos grandes profissionais como Maia, Guilherme Ramírez, entre outros que levam palestras com assuntos avançados, né? E aí eu falei, bom, vou levar assuntos aqui um pouco, vamos falar assim, básicos, né? Para preencher, para aquelas pessoas que, como eu, em 2010, em Salvador, estava ali na palestra um pouco perdido, com assuntos como BGP e etc. Esse aí é o nosso top, os nossos tops na nossa agenda. O primeiro assunto que eu vou abordar aqui é o IP Cloud, que eu achei muito interessante. A Microtik está desenvolvida agora um serviço que é para cada router board, né, você poder utilizar um nome. Ou seja, antigamente você precisava usar aqueles scripts no IP ou etc, change IP, e agora com o Microtik você não precisa mais destes scripts ou estes serviços pagos. Você já tem disponível dentro da sua router board. Se você observar, os primeiros caracteres é o número serial do seu equipamento. Então, quando você tem ali empresas ou diversos equipamentos em vários locais, em redes onde o IP não é fixo, não é dentro da sua rede do seu provedor, ou você é uma empresa que terceiriza, faz serviços Microtik para outras empresas, mesmo que não seja cliente do seu provedor, é uma solução interessante para você fazer VPN usando esse nome, acesso a router board utilizando esse nome, ou redirecionamento de portas, que é o caso de standalone, como Intelbras, aí, o pessoal que gosta de ver a empresa pelo celular. A cada 1 minuto, esse nome é atualizado, o IP que tem na sua interface WAN, pegando ali pela rota default, né, e atualizado o IP, sincronizando ali. A configuração é muito simples, basta ir lá em IP Cloud, marcar Enable, quando você deu o OK ali, já aparece o nome para você e o IP público naquele momento. O próximo tópico nosso aqui é o NTP, Network Time Protocol. Eu estou abordando esse assunto porque a gente vê às vezes em fórum, ou até quando a gente vai prestar algum suporte, muitos router boards com a data errada, hora errada. E a gente tem sempre aquela dificuldade para, às vezes, olhar no log alguma situação com o problema que ele relatou. Você tem que ficar procurando. E quando você tem a data e a hora correta no equipamento, facilita você ir lá no log e identificar: ontem à tarde eu tive um problema. Você vai lá no log e você consegue identificar, dentro do mais ou menos o tempo que ele deu, o horário que ele deu, se tem alguma mensagem relacionada. Algumas outras coisas são importantes além do log ali, como firewall com a hora programada, a regra. Às vezes, com uma data e hora correta, você pode programar o seu firewall para uma determinada regra, funcionar ou não dentro de um determinado horário. Backup também é uma outra coisa importante. Não sei se vocês já presenciaram isso, mas às vezes você entra numa router board, tem lá 10 backups, mas a data está lá 1970, 1900 e alguma coisa. E aí você fala: e agora? Qual que é o mais atual? Qual backup é o mais recente para que você precisar restaurar? Então é um outro ponto interessante. E outro fato é os scripts que você pode criar e agendar no Microtik. Quando você tem a data e a hora correta,
aquele script vai ser rodado dentro do que você previu ali. Caso você não queira que cada equipamento da sua rede vá à internet atualizar a data e hora, você pode rodar o NTP Server dentro da Routerboard. E aí, as outras Routerboards que você tem dentro da rede consultam dentro da própria rede, não precisando ir na internet fazer esse tipo de consulta e atualização. Coloquei o link aí da Wiki, onde está falando sobre o assunto. Lembrando que a porta usada para essa atualização é o DP123. A configuração do NTP cliente é muito simples. Lá em System NTP, você marca a caixinha Enable, coloca qual é a sua localização, time zone, e ele já faz a atualização. No DHCP Server, você pode especificar qual é o IP do seu NTP Server. É uma coisa que você pode repassar pelo DHCP e não precisar acertar em cada equipamento. Próximo tópico, DNS. Muitos provedores hoje já grandes, sem dúvida, ou médio, porte, às vezes até alguns iniciando, já tem um DNS próprio, um servidor DNS dentro da sua rede. Principalmente depois aí da mudança da Google, de ter, há algum tempo atrás, ter saído do Brasil. Eu estou aqui abordando simplesmente que o MikroTik ele faz um cache DNS, e existe um limite, são 10 megas, e devemos considerar aqueles que não têm nenhum hoje, não tem no seu provedor um servidor DNS. Eu considero importante você pensar em já implantar isso na sua rede. Outra coisa interessante no DNS, alguns provedores, alguns clientes que a gente acaba acessando não usa, é o DNS estático, que é para você ter a facilidade de acessar um POP, um determinado POP, sem precisar ficar decorando qual é o IP de cada POP. Basta você chamar o nome e você tem acesso ali. Você coloca POP 1, POP 2, POP 3, ou nome de bairro, né? Tem muitos que gostam do nome do bairro. Facilita também muito mais para você ter acesso aos equipamentos. E normalmente o que acontece são muitos decorar os IPs. Quando você pergunta qual que é o IP do POP da O, ele tem que ir lá em Enables, ver lá quais são as Routerboards, ou buscar em algum outro tipo de ferramenta, alguma ferramenta, para ter acesso àquele equipamento. Log também é um ponto muito importante para quem está aí começando. Além da Anatel fazer exigência que você guarde o seu log de acesso, o MikroTik ele tem a facilidade de você gerar os arquivos log separado por assunto. Você pode ter log ali do Firewall, erros que aconteceram no MikroTik, WebProxy e muitos outros. Você pode guardar esses logs dentro da sua Routerboard ou enviar remoto para um servidor, um syslog, rodando ali um Linux, e aí todos os seus logs ficam lá armazenados por um tempo que você determinar da organização que você preferir. Na versão mais recente aí do MikroTik, do RouterOS, que eu achei muito interessante, é que eliminou várias regras de log, é que agora você tem a opção para marcar log e determinar até um prefixo. Né? Antes você tinha que fazer uma regra dando um match, e aí você tinha que ir acima dela colocar uma regra gerando um log, se você queria identificar aquele pacote ou tratar aquela ação e gravar aquela ação. Hoje você tem esse facilitador aí. Aqui nessa tela só vai mostrando que lá em System Login você tem a opção para criar ali vários arquivos ou vários servidores de log, separar as ações, enfim, é muito simples de configurar e importante. Hoje quem não tem um log gravado, pelo menos ali na Routerboard, né, deixa sem ter um arquivo de log, eu acho que vale a pena parar para pensar e implementar ali na sua Routerboard. Não importa que seja um RBzinho 750, um clientezinho lá que só faz um firewallzinho, mas tendo um log ajuda muito. Leonardo, quando você mexe aí, o mouse está mexendo, ó. Atrapalha, né? Boa dica. Próximo tópico, atualizações. Eu coloquei aí o changelog
A intenção é fazer com que, chamar a atenção para as pessoas, para que antes de fazer uma atualização, verifique o que aquela atualização tem, o que foi modificado, se ela realmente é necessária para você e para que você possa planejar o momento adequado para ser realizada. Não sei vocês, mas em alguns casos a gente encontra aí pessoas que pegam uma determinada versão que acabou de sair e já faz a atualização, aquele desespero atualiza, nem olhou a documentação, o que está dizendo ali as documentações. Então foi só mesmo para mostrar para vocês, falar, olha, antes de atualizar, veja o que modificou, o que melhorou, o que vai mudar e aonde isso pode impactar no seu provedor. Não esquecendo, claro, encontro muito isso aqui, eu dei um print de um router board, que é a atualização da firmware. Todo mundo vai lá, pega os pacotes, atualiza, reinicia RB, mas esquece de entrar em System Router Board e fazer a atualização da firmware da Router Board. Muito importante também é vocês verificarem que pacotes você precisa naquela Router Board. Dessa forma você faz com que a sua Router Board trabalhe mais leve e tenha o que realmente você vai utilizar. É muito comum você entrar em Router Boards e ter lá User Manager. Aí se você perguntar, por que você instalou o User Manager? Ah, não, isso aí é para me controlar os usuários. Mas você está usando o User Manager? Não sei. Então, lá na Wiki você tem falando cada tópico. O que é cada pacote, para que serve. E aí você vai identificar se naquele equipamento você precisa daquele pacote, instalar ou não. É uma decisão que vale a pena você analisar. Outra coisa interessante para quem está começando e ainda não tem um Zabbix, não tem um PRTG, não tem nenhum outro sistema de monitoramento e gráficos, a Router Board ela tem, o microchip tem ali alguns gráficos, como uso de CPU, memória, disco, tráfego das interfaces e QoS. É interessante você ter isso aí também nas Router Boards. Hoje nós usamos, principalmente nos clientes que não estão dentro da nossa rede, que nós não fazemos nenhum monitoramento com nenhum outro aplicativo, nenhum outro sistema, para você identificar o uso de CPU, se é necessário ou não ter uma Router Board melhor, com processamento maior. Aí você consegue identificar se realmente há necessidade dele mudar aquele equipamento para um equipamento maior. E aqui está um exemplo que acho que muitos aqui com certeza já conhecem de como é a informação apresentada para vocês. Outro ponto interessante que a gente pega muito em fórum são os serviços, né, que já vêm ativos por default no microtik, e as pessoas por desconhecimento ou esquecimento deixam vários serviços ativos e não tratam nem no firewall essas questões. Exemplo, SSH. SSH, não sei se vocês já viram alguém com uma tela como essa perguntando na internet: estou sofrendo um ataque, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajude. Não estou dizendo que o SSH deve ficar desativado. Ele é um serviço que pode ser útil para você em muitos momentos. Mas observe quais serviços você precisa ativo, que porta você deseja utilizar, porque você pode operar essa porta, colocar uma porta diferente, ou pelo menos usar uma técnica de bater a porta. Ou seja, você deixa o serviço SSH ativo, mas você cria ali uma sequência de regras onde só terá acesso por SSH quem conseguir bater numa sequência de portas. Então, quando ele conseguir bater nessa sequência de portas dentro do tempo pré-estabelecido por você, ele terá a possibilidade de tentar colocar o usuário e senha. É simples de fazer, é uma configuração simples, mas muito importante. Essas regras aí, se vocês depois pegarem no TikTok, é muito fácil. Também tem muita gente na internet que colocou muito material explicando sobre essa técnica. Backup.
Eu coloquei até duas perguntas. Quem não tem backup dos seus equipamentos? Eu fiz a pergunta ao contrário, justamente porque eu acredito que todo mundo aqui tem backup das suas configurações. Mas, acredite, a gente ainda encontra pessoas que não têm esse backup fora do equipamento. Há 2 semanas, mais ou menos, um provedor, não vou dizer o nome nem a cidade, mas chegou para a nossa empresa dizendo: pelo amor de Deus, me ajude, eu perdi, meu routerboard não liga mais, não inicializa, e eu não tenho um backup das configurações, meu provedor está parado. Eu falei: rapaz, isso é um negócio que simples, né? Backup é uma coisa simples, e principalmente tirar ela da routerboard. A gente conseguiu recuperar a routerboard dele, porque ele havia feito uma atualização, só que essa atualização, por alguma razão, corrompida, e quando ele reiniciou a routerboard, né, após a atualização, o sistema não subiu mais. E aí, usando o cabo console, a gente conseguiu fazer o acesso e reinstalar o sistema, que é até uma das coisas que eu pretendo no próximo mundo, se Deus permitir, trazer e fazer aqui para todo mundo ver como pegar as routerboards ali, como montar um cabo console, como ter acesso, reinstalar no sistema dentro da routerboard. Então eu coloquei aqui as duas formas de backup. Uma delas é se você for pelo inbox lá em Files, né, clica em backup, coloca uma senha, ou gerar um agendamento para de tempo em tempo ir lá fazer o backup para você. E a segunda forma, que eu considero também muito interessante, é exportando, ou seja, gerando um script das suas configurações, porque a primeira forma, ela dá um arquivo binário, onde você não consegue fazer a leitura daquelas configurações, e a segunda forma, ela é muito boa, porque você tem como ver o que tinha realmente configurado naquela routerboard. Outra coisa interessante é você usar o backup para ser enviado por e-mail. Claro que você não vai colocar em todos os seus equipamentos. Às vezes tem equipamento que a configuração dele é muito básica, muito simples. Mas tem equipamento que você está sempre modificando alguma coisa, uma regra, etc. Um exemplo, um roteador de borda. E aí essas regras esses backup por e-mail pode ajudar sem dúvida. Caso aquela routerboard morra ali do nada, você tem como ir lá acessar uma conta de e-mail que você criou específica para receber os backups e restaurar os dados. Bom, tentei ser o mais rápido possível aqui para não atrasar as próximas 2 palestras, que são muito boas com certeza. Eu quero deixar meu muito obrigado pela presença de todos vocês, porque sem dúvida, né, se não fosse vocês, esse evento não existiria. E também agradecer a Microtik, porque muitos fabricantes, como a gente conhece aí, não fazem eventos como esse, que nós podemos aí trocar experiências e conhecimentos. Como eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo, e a cada um eu também aprendo um pouquinho mais. Estão aí os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, queira trocar alguma ideia ou sugestão, eu estou à disposição. Até mais. Alguma dúvida? Any questions? Dúvida? Beleza. Quando você falou do DNS local, na rede local, você falou do DNS, ativar o servidor do DNS, beleza. Mas para acessar os microserviços locais, como é que funciona o DNS? Quando você tem um servidor DNS dentro da sua rede, você tem como colocar um nome para cada equipamento, né? E quando você, por exemplo, dá um ping àquele nome, o servidor DNS converte isso em IP. E aí por isso que você não precisa decorar o IP de cada routerboard. Então você tem um servidorzinho DNS dentro da sua rede, ou dentro do inbox mesmo, se você, no Microtik, se você for lá em IP DNS estático, permite você dar um mais lá, colocar um nome, colocar o IP, e aí você precisa decorar o IP de cada equipamento. Mais alguém? Não? Obrigado.